Pessoal, então vamos lá, vamos com a divisão do corpo humano. Primeira coisa, peguem papel e caneta, anotem. Tem literatura que divide o corpo humano como? Cabeça, tronco, e o pescoço faz parte do tronco nessa divisão, e os membros. Membros superiores são braços e membros inferiores são pernas. Tô descalço, né? É assim mesmo, tá, pessoal? Vocês estão me vendo daqui pra cima, então vamos lá. Cabeça, tronco e membros. E tem literatura que traz cabeça, pescoço, tronco e membros. Então tem literatura que divide em 4 e literaturas que dividem em 3. Dependendo do que cair na prova de vocês, dividam conforme tem ali as opções, tá? Se não tiver a referência nessa prova, as duas questões dessa divisão são válidas. Ou é uma questão que para concurso você consegue recorrer, tá? Vamos lá. Cabeça agora não é tão importante vocês anotarem essa parte, mas anotem ali a divisão, que é em 3 ou em 4, que é cabeça, tronco e membros, ou cabeça, pescoço e tronco e membros, tá? Anotem, e isso aqui precisa saber, mas é irrelevante no atendimento. Crânio e face, divisão da cabeça. O tronco é dividido em pescoço, tórax e abdômen, tá? Aquela literatura que traz a divisão em 4, o pescoço não entra, mas é o tórax e o abdômen. E os membros superiores e inferiores, como eu falei para vocês, são braços e pernas, certo? Vamos lá. O tórax, agora o que eu estou falando é importante você saber. Tudo que eu falar é importante você saber e temos aqueles vídeos complementares, tá? O tórax, nós temos a caixa torácica. Caixa torácica. Ela é protegida pelas costelas, ou seja, tem ossos protegendo órgãos vitais dentro da caixa torácica. Assim como na cabeça a gente tem a caixa craniana, né, a calota craniana, que protege o cérebro. Então, órgãos vitais, não que os outros não sejam, não que os outros não matem se tiver uma ruptura ou qualquer dano naquele órgão, mas os órgãos vitais, cérebro, ele está envolto em uma proteção. A caixa torácica também envolve os pulmões, ou protege os pulmões e o coração, tá? Então a gente tem ali no trato respiratório as vias aéreas superiores e as inferiores, que tem então essa estrutura óssea, tá? O abdômen ele é separado pelo músculo do diafragma, que ele separa órgãos do abdômen com os órgãos do sistema respiratório e até do cardíaco. E no abdômen a gente tem ali o aparelho digestivo, tem ali o estômago e também órgãos ali urinários, tá? E tem, claro, grandes vasos nos seus interiores também, grandes vasos. No corpo todo, praticamente, na parte de tórax e abdômen, os vasos maiores saem dali, tá? Então são coisas simples que vocês precisam saber, que órgãos vitais estão protegidos. Na calota craniana, então, a gente tem o cérebro e na caixa torácica a gente tem coração, tem pulmão, e lembrando que os outros órgãos são importantes também, né? Sempre são importantes. Outra coisa, anotem o que vocês acham, julgam necessário. Mas anotem. Vocês lembram da pirâmide de William Glasser, que é como o nosso cérebro aprende? Então eu nem lembro muito, mas 70% a 80% é quando você faz anotações. 95% é quando você explica isso para alguém, tá? Então você pode explicar para você mesmo. Pode estudar, fazer anotações, ir ali no espelho e explicar para você mesmo. Então eu estou falando o básico que um socorrista precisa saber. Vamos lá. Existem variações anatômicas. O que são variações anatômicas? Todo mundo tem 2 rins? É para ter. Todo mundo tem um coração? Tem que ter. Se não tiver um coração, o coração não estiver batendo, a pessoa está morta, né? Dizem que mulher não tem coração. Brincadeira, tá, pessoal? Não me chamem de feminista ou algo parecido, porque tem muito homem que também não tem coração. Não é verdade, mulheres? Muito homem também que não tem coração. Mas anatomicamente falando, quem não tem coração é porque está morto, né, pessoal? Como é que a pessoa vai sobreviver sem coração? Então vamos lá. Essas variações anatômicas, elas mudam de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, pode ser decorrente à idade, a gente vai falar um pouquinho sobre a idade, pode ser do sexo da pessoa, da raça, do biotipo e da evolução humana, tá? A idade. Nós sabemos que desde que você está lá na barriga da sua mamãe, até o seu nascimento, ou até você ficar velho, idoso, né? Idoso, que é melhor chamar assim,
você vai ter variações. Por exemplo, o tamanho dos ossos. Um bebezinho não tem um osso pequenininho, um adulto tem um osso grande. Aqui traz um exemplo que é o timo, ele atinge o seu máximo na idade fetal. E depois disso ele só vai regredindo até desaparecer na idade adulta. Mas todo mundo nasce ali com um timo, tá? Bom, idade, temos variações. Para mim atender uma criança eu tenho que saber um pouquinho da fisiologia da criança. Eu tenho que tratar ela como uma criança, né? Para mim atender um adulto eu já tenho que saber, o adulto ele tem os ossos, por exemplo, mais fracos. Numa queda, ele tem grande chance de ter mais fraturas do que uma pessoa jovem, tá? Então isso vai fazer uma variação também. A idade vai fazer uma variação. O sexo masculino e feminino também temos variações. A mulher tem ali útero, o homem não tem útero. A mulher tem o órgão sexual dele, o homem tem o dele. Aqui diz que a mulher tem a disposição de ter um tecido gorduroso maior do que o homem, tá? Maior do que o homem. Mas não é via de regra, tá, pessoal? Não é via de regra. Dizem estudos sobre isso, né? É uma parte que às vezes a gente não concorda, né? Mas alguém estudou para isso, não sou eu que estou falando. Então, isso aqui pode mudar. Mulher e homem eu tenho que entender de uma maneira, às vezes, diferente, tá? Lembrando que ela tem o mesmo osso, que é o fêmur, por exemplo, tem o radial una, ela tem alguma coisa que o homem tem, mas ela tem umas mudanças também, hormonais também, né? Então, vamos lá. Outros fatores, a raça. Cada agrupamento, ele possui umas características físicas, por exemplo, externa ou internamente, tá? Relacionada à cor branca, negra e amarela. Um exemplo é a vascularização do coração. Olha que interessante, que o coração de uma pessoa negra, por exemplo, ela é muito mais vascularizada do que uma pessoa branca. Isso muda em alguma coisa? Talvez em competições, né? Se ela tem um coração mais vascularizado, eu acho que pode mudar em competições ou algo nesse nível, tá? Bom, é só para vocês entenderem que às vezes a cor também traz alguma coisa de diferente. Mas o atendimento em si, a gente, claro, respeita todas as pessoas iguais, trata todas as pessoas iguais. Claro que se é uma criança a gente vai ter um pouco mais de cuidado, porque criança principalmente que não fala não vai dizer onde está doendo, né? Um idoso também um pouquinho mais de atenção, falar um pouquinho mais alto, mas é para vocês verem que tem uma diferenciação, tá? Biotipo. É o resultado das somas dos caracteres herdados, tanto pelo pai ou pela mãe, ou adquiridos por influência do meio. Distingue-se os grupos chamados de longilíneos, mediolíneos e brevilíneos. Eu vou deixar como material de apoio uma foto sobre isso. É a característica do ser humano. No material de apoio vai ter, tá? Se você quiser dar uma olhadinha no slide, devia ter até colocado aqui, mas ele é irrelevante para você que é socorrista, tá? Para saber se a pessoa tem uma caixa torácica maior ou menor, se ela é mais baixinha ou mais alto, é indiferente para o socorrista, tá? Vamos lá. Evolução. Às vezes aparecem algumas diferenças morfológicas no decorrer do tempo. Tem países da África, por exemplo, que eles precisam caçar. Então eles desenvolvem habilidades maiores na caça. Alguns nascem com as pernas um pouco mais alongadas, ou algo que facilita aquele meio de sobrevida dele, tá? O meio de sobrevida dele. E isso é evolução de anos, tá? De anos. O ser humano que você conhece hoje nem sempre foi dessa maneira no passado, tá? Sobre anomalias e monstruosidade. É classificado na anatomia sobre isso, anomalia e monstruosidade, tá? A anomalia é quando o indivíduo ele vem com algum tipo de modificação no padrão. E ele causa um pouco, claro, de prejuízo funcional. Mas, no entanto, ele permite que ele continue vivo. Por exemplo, aqui tem um lábio leporino. Ele causa, claro, um prejuízo para a criança que tem esse lábio leporino. Hoje em dia a gente tem, claro, cirurgia para isso, mas ele continua vivendo. Ele modifica um pouquinho a vida do indivíduo, da pessoa, mas ele permite que ele continue vivendo. Então essa é a diferença da anomalia para a monstruosidade. Porque na monstruosidade ele vai ter uma acentuação, né, uma deformidade também, geralmente ela é um pouco mais acentuada, mas ela é incompatível com a vida. Aqui a gente vê, por exemplo, a agenia, quer dizer a não formação do encéfalo, né, a não formação do cérebro. E é um estudo, né, que é feito
gastroenterologia, que não nos importa. Também não precisem anotar sobre anomalias e monstruosidade, é só para vocês conhecerem, tá? É a nível de conhecimento. Então, pessoal, na próxima agora a gente vai falar sobre o próximo vídeo sobre posição anatômica. Posição anatômica. Vamos para o próximo vídeo?